272 casos entre policiais, além de 172 casos suspeitos e, infelizmente, uma morte. Esses profissionais, como eu já disse, estão na linha de frente também, não é, Derek? Exatamente, tanto ajudando a cumprir o decreto de isolamento do Estado, quanto também atuando normalmente, né? Ainda há casos de prisões, ainda há o trabalho normal da polícia durante esse período de pandemia. E para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o cabo Jefferson Nascimento, que é presidente da Associação de Cabos e Soldados da PM e do Corpo de Bombeiros de Alagoas. A gente já tem ele aqui com a gente. Olá, cabo, boa noite. Boa noite, Derek. Boa noite, Lucas. Boa noite. Então, cabo, esse número, 272, é um número alto, né, para a corporação. Como é que está sendo esse trabalho? Vocês estão recebendo EPIs? Como é que está sendo essa atuação de vocês nesse período de pandemia? Derek, esse número, atualizando vocês aí, esse número ele subiu, viu? O último boletim disponibilizado pela Diretoria de Saúde da Polícia Militar, o número subiu para 286, certo? Infelizmente, tivemos mais um óbito, um companheiro nosso aqui da região norte, e estava internado no hospital da vida, mas hoje veio a falecer. Caramba, cabo. E me diga uma coisa, o Estado está fornecendo EPIs para vocês poderem atuar, que eu vi hoje, por exemplo, quando eu estava aqui na frente do ACTA, tinham 2 guarnições, se não me engano, acho que já se mobilizando para fazer ronda, enfim, que estavam com máscaras. Vocês estão recebendo EPIs para fazer o trabalho de vocês? A maioria dos militares estão usando as máscaras adquiridas com recurso próprio, né? Por parte do governo, a Polícia Militar, o comando, disponibilizou uma verba para comandantes de batalhões para que os mesmos providenciassem alguns EPIs. Mas também sabemos da dificuldade de encontrar as máscaras de proteção, principalmente. Muitos militares compraram as suas, né, visando a necessidade de se protegerem. Agora, cabo, a gente tem aqui 172 casos suspeitos, né? Esse número também aumentou e eu subentendo que esses profissionais estejam afastados, né? Está havendo uma sobrecarga de trabalho por conta dessa situação também? Nós trabalhamos com um limite de um pouco mais de 60% do efetivo já, né? A Polícia Militar já trabalha com baixo efetivo. E nós temos aqui hoje o número de suspeitos, ele diminuiu um pouco, está 162, enquanto o de confirmados aumentou para 186. Eu me incluo nesse número de confirmados. Eu estou afastado desde o dia 5 do corrente mês. Estou voltando segunda-feira para fazer o teste, para ver se o tratamento deu certo, porque eu também tiro serviço de rua e estou afastado desde o dia 5. A orientação da Coronel Joana Dark, que está à frente do combate ao coronavírus na polícia, ela é coronel da polícia, mas também é médica, é que o policial com sintomas gripais tem que se afastar até fazer o exame que a polícia disponibiliza, que é o teste rápido. E como é que estão sendo realizados esses testes? Tem teste para todo mundo mesmo? Vocês estão sendo testados ao aparecerem os primeiros sintomas de gripe? Eu não sei lhe dizer exatamente quantos testes a polícia dispõe. Eu sei que tem sido feito de segunda a sexta-feira, no horário da manhã, no Colégio Tiradentes, e a Coronel Jonadá, que está à frente desse agendamento. O militar que apresentar sintomas, a gente está orientando a entrar em contato com a Coronel Jonadá, para que a mesma, por telefone, já faça o pré-agendamento do seu exame, certo? Aí tem uns questionamentos de 8 dias, outros dizem que é 14 dias, mas essas confirmações que tivemos foi através, a maioria delas, através do teste rápido, tendo em vista que esse número é bem maior na polícia, né? Nós temos resistência ainda de alguns companheiros que, ao sentir poucos sintomas, não querem procurar o médico. Isso aí a gente vem conversando diariamente com os companheiros, e ao apresentar qualquer um dos sintomas, comunicar ao seu comandante, o comandante
já vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde e vai ser feito o acompanhamento desse militar, para evitar que, você, dependendo do seu sistema imunológico, você tem poucos sintomas, né, ou é assintomático, mas acaba passando para o companheiro já tem alguma comorbidade e acaba evoluindo, né? Nós temos tido dificuldades com os militares do interior, na questão de fazer os testes. Na capital está sendo mais fácil, até o deslocamento até o Colégio Tiradentes. Aqui no interior a gente está tendo dificuldades, né? Eu acredito que esse número é bem maior. Nós temos companheiros afastados aí que não fizeram um teste ou que fizeram e deram negativo, né, por conta dos dias, mas esse número tende, infelizmente, a crescer. Vocês têm esse número de companheiros afastados, de PMs afastados, esse número é maior aqui na capital, é maior no interior, vocês têm essa definição? Exatamente não, né? Mas é quase parelho, né? A tropa, ela se divide, uma grande parte dela também no interior. Agora, Cabo, me fala da sua situação. Você, como falou, também tira serviço de rua, e aí teve os sintomas. Quais foram os sintomas que apareceram para você? E você fez o teste, esse teste deu positivo ou é só tratado como suspeito? Não, o meu teste, ele deu positivo, dia 14 agora, mas eu já vinha há 2 serviços afastado, né? Desde o dia 5 eu me encontro afastado por sintomas virais, né? Gripais, no caso. E comuniquei ao comandante e entrei em contato com a Secretaria de Saúde, onde fui afastado até os dias mínimos para fazer o exame. E quais foram esses sintomas? Eu perdi o paladar, o olfato e dores no corpo. Certo. E você acredita, tem alguma suspeita de como pode ter contraído esse vírus? Como tem sido o trabalho diário da polícia nessa pandemia? Porque eu imagino que as demais ocorrências devem ter diminuído um pouco durante esse período e aumentaram as ocorrências justamente, né, para fiscalizar o cumprimento do decreto. É isso mesmo? Rapaz, por incrível que pareça, além das ocorrências para cumprimento do decreto, que são muitas, a violência também aumentou, né? Os números eles aumentaram e constantemente nós estamos fazendo apreensão de armas, de drogas. O serviço da polícia ele continua sendo feito. Eu comparo o serviço policial militar, né, como o tamanho da exposição igual ao pessoal da saúde. Nós temos, além de nós estarmos à frente do cumprimento do decreto, nós estamos diariamente abordando, né, averiguando, e a gente não pode se furtar disso, né, porque é a nossa missão, certo? E a exposição é muito grande. Contato com as pessoas, contato com o armamento, o descer da viatura, o embarcar na viatura, e nem todo momento, infelizmente, dá para fazer, entre um intervalo de uma abordagem e outra, a asepsia necessária, a higienização necessária da viatura, do equipamento. E isso colabora, né, para que, se um militar tiver com esse vírus, ou que passa para os companheiros, ou que na hora de uma abordagem, o contato, chegar próximo, né, do cidadão para abordá-lo, muitas vezes expõe um policial militar que está com os equipamentos básicos, né, mas que muitas vezes expõe o policial militar a esse vírus que a gente não conhece totalmente ainda, né. Cabo, para a gente poder encerrar nossa conversa, eu queria que você pudesse me dizer, como policial que está sempre em contato com o público e como agora também alguém que está se recuperando já da Covid, como é a sua sensação de ver tanta gente na rua, o decreto, tem muita gente ainda desrespeitando o decreto, como é que você que trabalha tanto na frente de fazer cumprir esse decreto, como agora como paciente, se recuperando da Covid, como é que você vê essa situação? Como é que é a sua avaliação sobre isso? É uma situação complicada, Derek, é uma situação complicada. A gente vê o pessoal aí, Alagoas é um estado muito pobre, pessoal, muitas vezes a gente faz cumprir o decreto porque é uma lei, né, é um decreto-lei, mas que a gente chega no local, você vê que o cidadão muitas vezes apenas quer ganhar o seu pão, né? E
toda a educação, nós conversamos, tentamos explicar, e muitas vezes está sendo resolvido na conversa. Não está sendo resolvido na conversa, mas é complicado, viu? Complicado. A gente chega em alguns locais e você faz cumprir a lei, mas faz com o coração partido, né? Porque a situação não está fácil para ninguém, a gente não deve julgar, né, quem está descumprindo ou não. A gente deve fazer com que um decreto seja cumprido, mas cada um sabe onde o sapato aperta. É complicado a situação. Agora, me permita mais uma pergunta, Cabo. Agora, tem situações e situações também, né? Por exemplo, tem essa situação de estabelecimentos funcionando, que é uma questão de sobrevivência. Alguns não estão autorizados pelo decreto, mas como o senhor mesmo falou, fica complicado julgar. Mas, por exemplo, como você pega um grupo de homens, por exemplo, jogando bola assim, nos campos aí que existem nos bairros, principalmente os periféricos, é uma situação já diferente, né? Não, é verdade. A população tem que levar a sério o vírus, né? Ele existe. O vírus, ele existe, é perigoso. O interessante é que quem puder ficar em casa, fique em casa. Né? Quem puder ficar em casa, fique em casa. Eu sempre digo isso. Né? Então, a coisa necessária, um jogo de futebol, pode segurar mais um pouquinho. Né? Existem necessidades que a gente sabe que são essenciais, e das quais um jogo de bola, uma bebedeira, uma conversa entre amigos, uma roda de amigos em praça. Então, isso aí são coisas que são adiáveis, né? Certo. Cabo, muito obrigado pela entrevista. Mais alguma pergunta, Derek? Só agradecer também. Só agradecer. Muito obrigado pela disponibilidade, pela participação aqui no ACTA. A gente torce para que esses números, assim como os demais números negativos da Covid-19, tenham um freio, né? Não avancem mais. São as torcidas. Passo, tá? E sempre que nos convocar, nós estaremos aí. Obrigado. Melhoras, viu?